Quando eu falo que eu tenho um santuário para animais, muitos acham que é para animais selvagens. Outros acham que é um abrigo para cães e gatos. Quando eu explico que se chama o Lar das Aves e que é um abrigo para galinhas, patos e perus, muitos se surpreendem. Para muitas pessoas, a galinha, o pato e o peru representam comida, e não um animal para se dar abrigo. Como sociedade, detestamos quando ouvimos que cães e gatos são usados como alimento em outros países, ou quando vemos imagens de baleias sendo caçadas no oceano para serem servidas em um prato. Mas, ao mesmo tempo, cortamos um peito de frango, fatiamos um peru e saímos para comer um pato com laranja sem pensar duas vezes. Muitos de nós não colocamos os animais que comemos na mesma classe dos animais com que convivemos. Seu cachorro, o seu gatinho, são diferentes dos animais que você come. Para a maioria das pessoas, o contato com as aves acontece nas compras do supermercado ou quando se sentam para jantar. Nós humanos conseguimos o feito de nos desconectar da realidade do que comemos. Eu sempre amei os animais. Quando eu era criança, eu colecionava artigos de jornal sobre animais, eu assistia a documentários sobre animais. Eu tive vários bichinhos e eu queria ser um veterinário quando eu crescesse. Eu nunca fiz a conexão entre o que eu comia e os animais. Na verdade, eu vivi na feliz ignorância por 25 anos antes de começar a somar 2 mais 2 e descobrir como a minha comida era produzida. Eu acho que é um karma o fato de eu compartilhar a minha vida com alguns dos sobreviventes da indústria de aves. Antes de parar de comer animais, frango era a minha carne preferida. Eu amava ovos e não me importava como eram produzidos. Se tinha pato no cardápio, era isso que eu pedia. E o peru era perfeito para um sanduíche. As aves são os animais mais explorados na Austrália e no resto do mundo pelos humanos. De acordo com o Departamento de Agricultura e Alimentação da ONU, mais de 90% dos animais terrestres abatidos para consumo humano são frangos. E os patos vêm logo em seguida. Eu não sei o que me chocou mais quando eu comecei a aprender sobre a comida que eu gostava. Que galinhas são mantidas em gaiolas para botar ovos. E cada uma só tem o espaço de uma folha A4 para viver. Que patos, apesar de serem aves aquáticas, são mantidos em galpões, onde não tem sequer água para nadar ou para se limparem direito. Ou que os perus são criados para ficarem tão grandes que a única maneira de se reproduzirem é com a ajuda humana. O que requer que fazendeiros tenham que masturbar os perus machos para coletarem seu sêmen e artificialmente inseminar as fêmeas. O pouco valor que nós damos às aves é evidente em algumas das práticas que permitimos acontecer. A indústria de ovos, por exemplo, sem medo de ser processada, pode causar dor e sofrimento em milhões de galinhas a cada ano por um processo chamado debicagem. Esse processo envolve a retirada de uma parte do bico, uma operação feita sem anestesia ou alívio da dor. É um processo que também pode ser feito em perus e patos, e já foi provado que causa dor crônica a longo prazo nessas aves. E também sinais de depressão. Os defensores dessa indústria dizem que isso é necessário porque as aves são agressivas. Mas elas não são naturalmente agressivas. Apenas se tornam agressivas devido à frustração. E essa frustração vem da maneira como são criadas. Os sistemas de confinamento. Se coloquem no lugar delas. O que vocês fariam se eu dissesse que vocês não vão sair daqui e que vão passar os próximos 12 meses exatamente onde estão? Esse é o espaço que terão pelos próximos 12 meses. Eu acredito que a frustração vai aparecer quando perceberem que não podem esticar os seus braços, que não podem esticar suas pernas, que não podem se limpar direito. E como reação, começaremos a agredir uns aos outros. É a natureza humana. E tem outra história não contada da indústria dos ovos, que é o que acontece com os pintinhos machos.
As galinhas usadas pela indústria de ovos, seja no sistema de gaiolas, de celeiros ou de criação solta, todas nascem em chocadeiras. E depois de mais ou menos um dia de vida, elas são separadas. As fêmeas vão para galpões, onde passam 4 meses antes de serem enviadas para alguma fazenda. Seus irmãos são jogados em sacos plásticos, onde são sufocados até a morte. Ou eles podem ser jogados em uma máquina moedora, que vai triturar eles enquanto estão conscientes. É tudo legalizado, e ninguém se importa, porque, afinal, são só pintinhos. Os galos são os mais desrespeitados desses seres, já que os humanos os chamam de animais de fazenda. Suas vidas não têm valor. Algumas pessoas acham que os galos são usados na indústria da carne, que são eles que as pessoas compram nos supermercados. Mas não são. Esse é um frango específico para corte. Eles são criados para isso. É um frango geneticamente criado para crescer bem mais rápido do que o natural. Eles são abatidos quando têm de 5 a 7 semanas de vida. E o resultado é uma ave com a aparência de Frankenstein. Tem um corpo grande e pés enormes. Bom, a indústria dos perus funciona de uma forma bem parecida. Um especialista dessa indústria disse que se uma criança humana crescesse na mesma escala que um peru comercial cresce, com 18 semanas de idade, a criança humana pesaria 227 quilogramas. Alguns de vocês que têm galinhas no quintal ou que já passaram algum tempo com elas sabem o quão sociáveis elas podem ser. Além de serem bastante sociáveis, estudos mostram que as galinhas têm melhores habilidades cognitivas do que gatos, cachorros e alguns primatas. Pesquisadores da Universidade Macquarie de Sydney declararam que as galinhas são os animais mais subestimados do planeta, depois de descobrirem sua complexa comunicação. As galinhas têm a habilidade de se lembrarem de nós e de suas experiências conosco. Elas também têm a habilidade de reconhecer até 100 indivíduos em um grupo pelas suas características físicas. E se vocês acham que os perus são bobos, isso é um mito. Eles têm uma ótima visão e audição. Assim como as galinhas, eles têm um vocabulário bem desenvolvido. Eles reconhecem através das suas vozes e podem transmitir suas emoções entre eles. Fazem isso através dessa estrutura, que é essa parte carnuda que pende da cabeça deles e que até muda de cor, dependendo do estado emocional deles. As fêmeas do santuário às vezes são bem irritantes, porque elas ficam embaixo dos meus pés e quase me derrubam quando eu estou andando. Muito parecido com seus cachorros ou seus gatos quando querem atenção. Às vezes eu gosto de pensar que elas fazem isso para me agradecer por dar a elas uma vida boa. E às vezes eu paro e penso que talvez fosse eu quem devesse agradecer a elas pelo que elas me deram. A primeira vez que eu vi fotos de galinhas engaioladas, eu me senti vazio, porque eu me identifiquei com elas, presas naquelas gaiolas onde não conseguem mostrar seus instintos naturais. E naquele momento da minha vida, eu me sentia igual. Mas a minha gaiola foi feita por mim. Eu permiti que a sociedade me prendesse nela, e quando eu percebi que eu estava preso, deixei a minha força e coragem se libertarem depois de anos. Como um defensor dos animais, eu podia sair nas ruas dizendo para as pessoas como os ovos são produzidos, ou de onde vem a carne. Mas eu não podia contar a verdade sobre mim. Eu comecei a desenvolver um conflito interno. Foi a época em que eu estava tentando aceitar a minha sexualidade e pensando seriamente que a melhor solução seria o suicídio. Foi o meu desejo de fazer alguma coisa por aquelas galinhas que me fez seguir. Hoje eu tenho orgulho de ser gay, tanto quanto de ser um defensor desses seres que meus companheiros humanos sentem a necessidade de comer.
O meu santuário é uma manifestação disso. É um refúgio para alguns dos animais mais maltratados do mundo. Não é uma fazenda. E se alguém diz que é uma fazenda, eu logo corrijo. Para mim, a palavra fazenda dá a ideia de um lugar onde não-humanos são sempre explorados, enquanto que no santuário, os residentes são livres para viverem as suas vidas, sem nenhuma expectativa de terem que me dar algo em troca. Mas os moradores de lá me dão muita coisa em troca. Afeto, companhia, além de rolar muita diversão. Imagine como se sentiria se acordasse um dia e de uma hora para outra toda a sua vida tivesse mudado. E que agora você pode fazer as coisas que sempre quis fazer, mas que não podia fazer antes. Eu vejo isso com frequência hoje em dia. Patos jogando água do lago nas costas pela primeira vez nas suas vidas. A primeira vez que uma galinha sai da gaiola, a primeira coisa que ela faz é abrir as asas. Ela nunca foi capaz de fazer isso antes. Ela levanta o pé e se coça debaixo da asa, de novo pela primeira vez. Com o que resta do seu bico, ela vai tentar se pentear. Mas ela não tem tantas penas para pentear porque ela estava presa na gaiola. Suas penas vão crescer de novo, mas o seu bico não. Mas isso não a impede de pegar palha e fazer um ninho onde ela poderá botar um ovo. E quando ela termina, ela vai para fora, cava a terra e faz um buraco no chão. Ela senta e toma um banho de terra. É desse jeito que ela se limpa. Ela faz tudo isso sob o sol pela primeira vez na vida. E elas não estão sozinhas. As aves maiores, os frangos e os perus têm o mesmo entusiasmo, apesar do tamanho. E, infelizmente, seus tamanhos vão acabar causando alguns problemas de mobilidade ou problemas cardíacos e respiratórios. Não tem como impedir, é assim que foram criados. E mesmo assim eles querem viver, sair e tomar banho de terra com suas amigas galinhas. Mas o banho de terra deles é um pouco, digamos, menos delicado, por assim dizer. Quando eles se empolgam, eles correm e dão uma chacoalhada nas asas para manter o equilíbrio, enquanto eu corro atrás deles para ver onde estão indo. E se eu estou lá fora tocando música, os perus se juntam a mim e cantam junto. Ainda bem que eles gostam tanto quanto eu das músicas pop famosas dos anos 80. O tema das palestras do TED desse ano é Uncharted, que em inglês significa algo inexplorado e desconhecido. Nesses 15 anos que passei ao lado dos resgatados e rejeitados, tive o prazer de apresentar essas magníficas aves a muitas pessoas. Para a maioria é a primeira vez que eles têm contato com uma galinha, um pato ou um peru. Todos passam pela mesma experiência. Se surpreendem com a sociabilidade das aves, se surpreendem com a estrutura que existe dentro do bando e se chocam com algumas cicatrizes que elas carregam. Muitos se surpreendem quando um pato, uma galinha ou um peru chegam para pedir carinho. Eles ficam chocados quando uma das aves pula em seu colo, porque esse é o tipo de comportamento que eles esperam de um cachorro ou de um gato, não de uma ave que chamam de jantar. Para alguns, é uma experiência que abre os olhos e para outros, uma mudança de vida. Se você nunca passou um tempo com uma galinha, eu peço que encontre alguém que tenha galinhas. E explore essa experiência. Veja o que te causa. Entre em um território inexplorado. Veja o que acontece. Porque nunca se sabe onde isso pode te levar e quais decisões você poderá tomar. Obrigado. Versão brasileira Fala Vegan.